Fala Dev, seja bem-vindo ao canal Área Dev e ao nosso treinamento de JavaScript. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de dados no JavaScript. Então vamos lá para o Notion. Bom, aqui eu estou no Notion, você vai descer aí e vai clicar aqui em tipos de dados. Esse assunto, pessoal, é um assunto bem simples, tá? Para você entender os tipos de dados que você pode utilizar na linguagem JavaScript. E aí a gente vai ver alguns exemplos no nosso VS Code. Mas primeiramente, vamos ler um pouquinho para a gente entender um pouco sobre esses tipos de dados, tá? Bom, vamos conhecer alguns tipos de dados que existem no JavaScript, tá? Numérico. O tipo de dado numérico lidar com números, tá? Então, quando você insere algum número, né? Você está utilizando ali um tipo de dado específico, tá? String também é outro tipo de dado, tá? Esse tipo de dado, né, de string, consistem em utilizar letras ou outros caracteres, tá? Entre aspas, simples ou dupla, tá, pessoal? O outro tipo também bastante utilizado é o tipo Boolean, tá? Esse tipo pode conter apenas um entre dois valores, ou true ou false, tá? E aí o bizu, ó. Além desses três tipos de dados, né, que são bastante utilizados no JavaScript, também existem outros, tá? São eles o array, objeto, e o undefined, tá? E o null. E existem também outros, tá? Mas vamos focar primeiramente em apenas nesses aqui, beleza? Veremos mais adiante o uso de cada um, né? Lá no VS Code daqui a pouco. O operador typeof, tá? Nos permite ver qual tipo está armazenado naquela variável, beleza? Então aqui no exemplo, ó, a gente consegue visualizar alguns exemplos aqui que eu especifiquei, tá? Ó, string, numérico, true, né? O boolean, aqui é um array e aqui é um objeto, tá? E aí a gente consegue utilizar aqui esse operador typeof, tá? Que a gente vai conseguir ver o tipo de dado que está sendo atribuído para cada variável, tá? Então vamos ver na prática lá no nosso VS Code. Vamos lá para a tela. Bom, aqui eu já estou com o meu VS Code aberto, tá? E aí você vai criar uma pastinha aqui, ó, dentro da pasta treinamento, chamada tipos de dados, beleza? Eu já criei aqui já para agilizar a nossa aula. E aí dentro dessa pasta você vai criar um arquivo index.html, tá? E aí a gente vai inserir aqui os nossos scripts de exemplo, beleza? Então, eu vou iniciar aqui o nosso servidor para a gente já visualizar o resultado dos nossos testes, tá? E a gente vê aqui também, né, o nosso browser embutido no nosso VS Code. Então, eu vou primeiro aqui startar o nosso server, tá? Pronto, ó, o server está startado na porta 5500, beleza? E aí automaticamente, ó, ele já carrega aqui no meu navegador. Porém, eu quero visualizar o meu browser dentro do meu VS Code, tá? Então, para isso, a gente precisa fazer isso aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó, tá? E a gente vai rodar aqui o nosso debug, tá? Clicar aqui em Run. Ele vai rodar aqui o arquivo, tá? E automaticamente vai abrir aqui o nosso navegador. Lembrando para você que não configurou essa extensão, tá? Que é do Browser Preview e também do Debug, tá? Do Chrome. Você assiste aí as primeiras aulas de configuração do ambiente do nosso treinamento, que lá eu vou estar explicando melhor sobre cada extensão, tá? Bom, então meu Browser Preview já abriu aqui, tá? A gente já consegue visualizar aqui, ó, as pastinhas que a gente criou aqui, tá? E aí você vai colocar aqui a pasta tipos de dados, tá? Barra index.html. Bom, então agora vamos visualizar alguns exemplos. Aqui eu vou digitar uma variável chamada name, tá? E essa variável name, ela vai receber uma string. A string você consegue utilizar tanto com aspa simples quanto com aspa dupla, tá? Então aqui dentro eu vou colocar a palavra areadev, tá? E aqui embaixo eu vou colocar aqui age, tá? Que é a idade. Vou colocar aqui 30. Vou criar aqui outra variável chamada fruit, tá? Que é frutas. E aí deixa eu indentar aqui. E aqui eu vou instanciar e vou criar aqui um array, tá? E nesse array eu vou colocar meus elementos, que seriam as frutas, tá? Então eu vou colocar aqui abacate. Aqui em seguida eu vou colocar banana. E por último, vou colocar aqui caju, tá? Beleza. E aqui por último eu vou colocar mais um exemplo, tá?
que é o objeto data, tá? Pronto. Aqui eu criei algumas variáveis e especifiquei alguns tipos de dados para essa variável, tá? E aí a gente vai visualizar agora aqui no nosso log aqui, da seguinte forma, ó, console.log, vou colocar aqui primeiro o name, tá? E aí eu vou duplicar aqui a linha, vou copiar aqui e vou colar e vou trocar só a variável, tá? Vou colocar aqui age, aqui vai ser fruit e aqui vai ser data, tá? Vou salvar. E aí quando eu salvo, automaticamente eu consigo visualizar o resultado aqui no meu console, tá? Ó, a primeira variável, que é o name, né? A gente definiu uma string chamada AreaDev, tá? A segunda foi a idade, né? Ó, que o valor é 30, tá? A terceira a gente criou um array, tá? Com os elementos dentro do array, que são as frutas, tá? E o último, né? Que é a data, a gente criou aqui um objeto, né? Para pegar a data, tanto a data atual quanto o tempo, tá? As horas. Beleza. Agora, como é que eu faço para visualizar o tipo de cada variável? Aqui a gente está vendo o valor que cada variável tem, tá? Que foi o que a gente aqui instanciou aqui, ó. Agora a gente vai visualizar o tipo dessa variável. Como é que a gente faz? Bem simples, ó. Aqui, dentro do log, a gente vai utilizar o operador typeOf, tá? Então você digita aí, ó, typeOf, e dentro dele você coloca a variável, tá? Então vou fazer aqui para todos, ó. TypeOf para idade, typeOf para frutas e o typeOf para data. Pronto. Quando eu salvar, eu vou visualizar agora o tipo de dado que aquela variável está recebendo, tá? Então, ó, a gente já consegue visualizar aqui, ó. A gente tem uma string, tá? Que é o nome. O primeiro aqui, o name, tá? O number, né? Que é o 30. E aqui a gente tem um objeto. E você pode ver aqui um detalhe, ó. Apareceu o número 2, né? Que quer dizer o quê? Tanto esse array aqui que a gente criou é um objeto, é um tipo de dado, tá? No JavaScript. Não vai aparecer array, que nem no PHP. Vai aparecer objeto, tá? Quanto esse objeto aqui mesmo, real, né? Que é o objeto de data. Ele vai aparecer também para o JavaScript. Ele entende que é um objeto, tá? Então, array e objeto para o JavaScript é um objeto. Por isso que apareceu aqui, ó, 2, né? Objeto. Então, aqui a gente tem dois objetos. Tanto esse array quanto esse objeto de data. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido aí o assunto do vídeo de hoje, tá? Sobre os tipos de dados do JavaScript. No decorrer das aulas do treinamento, a gente vai pôr em prática esses tipos de dados, declaração de variáveis, e qualquer dúvida que você tiver, deixe aí nos comentários do vídeo, tá? De hoje, que eu vou estar te respondendo e te dando um suporte, e aí para você entender qualquer assunto, beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com o seu coleguinha que está aprendendo JavaScript, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!